Amados irmãos, amados ouvintes, vamos ouvir as palavras do Mestre que estão no Evangelho de João, no capítulo 14. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados irmãos, amados ouvintes, estas são as palavras de Cristo Jesus, são as palavras do Mestre. E nessa passagem das Escrituras, nós somos informados de forma clara que o caminho que o nosso Deus provê é Cristo Jesus. Também somos informados que a verdade que Deus revela também é Cristo Jesus. E também somos informados que a vida que Deus nos concede é do mesmo modo Cristo Jesus, o nosso amado Senhor. Enfim, Cristo Jesus é o nosso caminho, Cristo Jesus é a nossa verdade e Cristo Jesus é a nossa vida. É única e exclusivamente através de Cristo Jesus que nós vamos ao Pai. Deus, o nosso Deus, nos dá Cristo Jesus, e tudo que está relacionado a Cristo Jesus está também relacionado com o nosso Deus. E que o Senhor abra os olhos do nosso coração nesse compartilhar, de modo que possamos conhecer mais de Cristo Jesus. A verdade é que muitas e muitas vezes estamos lidando com tantos assuntos, com tantas questões que se tornam vazias e sem qualquer utilidade espiritual para nós mesmos, para a edificação da igreja e para outras pessoas. Quantas e quantas vezes estamos lidando com questões que se tornam vazias e sem edificação. É por isso que precisamos pedir ao Senhor que Ele abra os olhos do nosso coração, de modo que possamos conhecer mais de Cristo Jesus, conhecer mais do Seu Filho. Todas as riquezas do cristianismo residem na fonte de estarem vinculadas ao conhecimento do Filho de Deus. Todas as riquezas do cristianismo residem na fonte de estarem vinculadas ao conhecimento do Filho de Deus, ao conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ouçam, amados irmãos, amados ouvintes, não importa o quanto conhecemos sobre métodos, não importa o nosso conhecimento sobre doutrinas, não importa o nosso conhecimento sobre escatologia ou de qualquer outras coisas. O que realmente importa é conhecermos o Filho de Deus, é conhecermos Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é a essência de tudo aquilo que é espiritual. Tem que ser enfatizado: Cristo Jesus, Ele é a essência de tudo aquilo que é espiritual. Sim, devemos conhecer que Cristo Jesus, o Filho de Deus, é o caminho. Devemos conhecer que Cristo Jesus, Ele é a verdade, e devemos conhecer Cristo Jesus, o Filho de Deus, como a vida. Tudo
Tudo que o nosso Deus nos dá é o seu Filho. Tudo que Deus nos dá é Cristo Jesus. Todo o nosso poder provém de conhecermos a Cristo Jesus. Toda a nossa autoridade provém de conhecermos a Cristo Jesus. Tudo se resume em conhecermos o Filho de Deus. O Senhor Jesus disse a Tomé: eu sou o caminho. E a palavra aqui, caminho, também significa a maneira. A palavra caminho aqui também significa o modo. A palavra aqui, caminho, também significa o método. Quando temos a Cristo Jesus, nós temos o método. Quando temos a Cristo Jesus, nós temos a maneira. Quando temos a Cristo Jesus, nós temos o modo pelo qual alcançamos ao nosso Deus. Os sistemas religiosos impregnados em muitos de nós ainda sempre está procurando novos métodos espirituais. A religião organizada dos homens procura obter a vitória através de votos. A religião organizada dos homens procura obter a vitória através de doações, através de muitos e muitos jejuns, através de tantas e tantas obras substitutivas de Cristo Jesus, como autodisciplina. E é por isso que vivemos em constantes derrotas e constantes fracassos. Cristo Jesus, Ele é o caminho. Cristo Jesus, Ele é o método. Cristo Jesus é o caminho. Cristo Jesus é a maneira, é o modo de nos chegarmos ao nosso Deus. Qualquer método, qualquer modo fora de Cristo Jesus não possui poder, não possui eficácia alguma, pelo fato de não ser Cristo, o nosso Senhor. Todas as coisas espirituais que estão fora de Cristo Jesus são coisas mortas, são coisas vãs, são coisas ineficazes. Muitos poderão dizer: mas eu não concordo. Mas quando olhamos no livro de Apocalipse, a igreja de Sardes tinha muitas atividades. Ela tinha nome que estava viva, mas o Senhor disse que ela estava morta. Muitos hoje consideram que a igreja protestante reformada está viva, mas o Senhor diz que ela está morta, morta e está morta. Agora, amados ouvintes e amados irmãos, se nós cristãos desejamos enfatizar algo, enfatizemos isso, e devemos enfatizar e muito bem. Todas as coisas espirituais que estão fora de Cristo Jesus são coisas mortas. Todas as coisas espirituais que estão fora da pessoa de Cristo Jesus são coisas mortas, são coisas ineficazes, são coisas vãs. Isso é que nós temos que enfatizar. Enfatizemos Cristo Jesus e não outras coisas. Agora, não é porque alguém aprendeu algumas fórmulas em seminários, não é porque alguém aprendeu algumas regras de aperfeiçoamento em algum CEAP, não é porque alguém aprendeu algumas coisas, alguns métodos em algumas conferências bíblicas, em alguns retiros, alguns encontros,
ou porque alguém leu muitos livros espirituais, que essas coisas irão funcionar. De nada irá nos adiantar copiarmos os métodos dos homens, mas não tocarmos o Senhor Jesus em realidade e em verdade. A nossa motivação cristã muitas vezes é incorreta. Quando ouvimos mensagens, ao invés de pedirmos ao Senhor nosso Deus por revelação para que possamos ver Cristo Jesus, o que fazemos é tentar memorizar e copiarmos mais um método. Copiarmos mais um método que possamos levar para a nossa casa. E quando aplicamos o tal método que nos ensinaram, não chegamos a lugar algum. Amados irmãos, amados ouvintes, não precisamos conhecer métodos, mas precisamos conhecer a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vou enfatizar, não precisamos conhecer métodos, mas conhecermos a Cristo Jesus, o nosso amado Senhor. Devemos ouvir uma mensagem, devemos ouvir um testemunho, devemos ler livros espirituais ou até mesmo ter comunhão com outros irmãos, mas sempre examinando a nós mesmos se encontramos o Senhor Jesus ou simplesmente compreendemos mais um método. Não há libertação em conhecermos métodos, mas somos libertos ao conhecermos Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo Jesus, o Filho de Deus, não somente se apresentou como o caminho, mas também se apresentou como a verdade. E a verdade aqui não diz respeito ao que se fala de Cristo Jesus, mas que Cristo Jesus, Ele é a própria verdade. Essa é a realidade. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, o Senhor Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se examinarmos a nossa experiência cristã, quantas verdades nos libertaram, quantas verdades nos libertaram realmente, quantas vezes a verdade é mera doutrina para nós, quantas e quantas vezes a verdade é uma mera doutrina para nós. Nossos olhos não foram abertos para vermos a Cristo Jesus. Hoje em dia, a própria doutrina da justificação pela fé, o sacerdócio universal de cada crente, embora esses assuntos tenham sido restaurados, parece que estão para morrer. E é por isso que nós precisamos voltar a Cristo Jesus. Quantos e quantos anos temos falado de muitas doutrinas por anos, falado de doutrinas da sã doutrina por anos e anos a fio, e ainda assim não termos tido clareza, não tido visão, não tido revelação. Falamos da doutrina de morrer com Cristo Jesus, mas, no entanto, não conhecemos o poder dessa morte. Falamos da doutrina da ressurreição, ou falamos da doutrina do corpo de Cristo Jesus, sem conhecermos a Cristo Jesus. Nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações se resumirão em simples doutrinas mortas. E estamos, com certeza, manuseando
coisas mortas. Estamos manuseando coisas sem vida. Todas as vezes que agirmos baseados em doutrinas mortas, ouçam bem, todas as vezes que agirmos baseados em doutrinas mortas, o resultado será artificialismo, o resultado será hipocrisia, o resultado será cristãos fingidos, o resultado será a falta de vida. Porque tudo que não é Cristo vivendo em nós é falso. Tudo que não é Cristo vivendo em nós é doutrina morta e doutrina morta. Toda a realidade espiritual se encontra em Cristo Jesus. Não é necessário ficarmos nos lembrando das doutrinas, dos métodos, dos artifícios e da disciplina humana para procedermos de forma correta, pois Cristo Jesus é a nossa vida. Cristo Jesus é a nossa vida. Por isso podemos andar da maneira, na atitude correta e justa, assim como Ele deseja. Porque temos uma vida substituída. Agora, dando sequência às palavras do Mestre, no Evangelho de João, no capítulo 14, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. E o Senhor Jesus acrescenta: e a vida. Já ficou bem claro para nós que obras não são um substituto para a vida. Obras não são um substituto para a vida. As obras não são vida, porque vida não resulta de esforços. Vida é a própria pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus, em nós. Agora, como nos esforçamos para sermos cristãos? Como nos esforçamos para sermos cristãos? Como nos cansamos com este esforço diário? Quão pesados nos parecem os mandamentos de sermos humildes. Quão pesado nos parecem os mandamentos de sermos mansos, de perdoarmos. Quão pesado nos parecem os mandamentos de sermos pacientes e de amarmos os nossos inimigos. Muitas e muitas vezes achamos que ser cristão é realmente uma tarefa muito difícil. E o pior de tudo é que quanto mais tentamos, mais difícil a tarefa se torna. E depois de tentarmos por muitos e muitos anos, ainda percebemos que não agimos como verdadeiros cristãos. Amados irmãos, amados ouvintes, se Cristo Jesus não for a nossa vida, nós mesmos teremos que fazer a obra. Essa é a realidade. Se Cristo Jesus não for a nossa vida, nós mesmos teremos que fazer. Por isso temos que enfatizar que a vida é o próprio Filho de Deus. A vida é Cristo Jesus e não os meus próprios esforços. A vida é Cristo Jesus, o Filho de Deus, e não nossos próprios esforços. A vida de Cristo Jesus, ela tem que fluir naturalmente. A vida de Cristo Jesus tem que fluir naturalmente. Podemos ver muitas e muitas vezes que vida não é entusiasmo. Muitas e muitas vezes pensamos que entusiasmo natural seja vida. Vida não é emoções fortes e vida também não é palavras profundas.
Nos enganamos quando palavras de sabedoria, pensamentos inteligentes, argumentações lógicas e dissertações profundas se apresentam como sinônimo de vida, mas não são. Vida não é emoção. Vida não são palavras profundas ou argumentos lógicos de sabedoria humana. O Senhor Jesus declarou: eu sou a vida. Vida não são pensamentos. Vida não são palavras profundas. Vida não são argumentos lógicos de certo e errado. O Senhor Jesus declarou: eu sou a vida. É por isso que não devemos nos precipitar em concluir que encontramos vida quando encontramos uma atmosfera espiritual excitante. A experiência tem mostrado que muitos daqueles que são especialistas em criar atmosferas excitantes conhecem muito, mas muito pouco de Cristo Jesus. Muitos que vivem através de emoções fortes, na verdade conhecem muito pouco o senhorio de Cristo Jesus. Enfim, Cristo Jesus é a vida e nada mais. Muitas vezes somos demasiadamente inteligentes, ou muitas vezes nos emocionamos facilmente, mas ainda não tocamos na vida. Agora, quando temos uma visão de Cristo Jesus, esta visão nos transforma. E assim olharemos somente para Ele e seremos transformados pelo Espírito. Quando nos tornamos cristãos, temos a tendência de querer fazer tudo por nós mesmos, temendo que nada seja alcançado ou que nossa vida seja arruinada caso não façamos alguma coisa. Sendo assim, amados irmãos, nos encontramos trabalhando o tempo todo, porém depois de algum tempo, tendo contemplado que o Senhor Jesus é a nossa vida, sabemos que tudo é de Cristo Jesus e não é nosso. E, consequentemente, aprendemos a descansar e olharmos para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E é nele que encontramos o descanso para a nossa alma. Devemos nos lembrar que, em vez de nos dar muitas coisas, o nosso Deus nos dá o seu Filho, nos dá Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso podemos levantar nossos olhos para o Senhor e de todo o nosso coração dizermos: Senhor Jesus, Tu és o meu caminho. Senhor Jesus, Tu és a minha verdade. Senhor Jesus, Tu és a minha vida. Senhor Jesus, quão tolo tenho sido. Senhor Jesus, é de Ti que eu preciso. Se fizermos esta oração, com certeza nossas vidas vão mudar drasticamente. Dia após dia, que o Senhor nos convença que além de Cristo Jesus não há outro caminho, que além de Cristo Jesus não há outra verdade e que além de Cristo Jesus não há vida. Mas quão facilmente nós fazemos da vida da igreja, quão facilmente nós fazemos da nossa comunhão, quão facilmente nós fizemos das nossas coisas, das nossas emoções, nós fizemos da nossa inteligência, das nossas obras, das nossas realizações, como o nosso caminho, como nossa verdade e como a nossa vida. Mas tais coisas não são vida, tais coisas são coisas mortas.
Sendo assim, amados irmãos, encerrando esse compartilhar, que o Senhor Jesus nos livre de ficarmos enfatizando inúmeras coisas externas, com aparência de piedade, mas negando o poder da vida de Cristo Jesus em nós. Devemos ver Cristo Jesus em todas as coisas espirituais e deixar que Ele viva em nós. Ainda há uma advertência, encerrando essas palavras. Tudo no cristianismo pode ser falsificado. Encerrando essas palavras, tudo no cristianismo pode ser falsificado. Pode haver falso arrependimento, pode haver falsas confissões, pode haver falsas conversões, pode haver falso zelo, pode haver falso amor, pode haver imitações de dons do Espírito Santo do nosso Deus, pode haver falsas doutrinas e até mesmo pode haver imitação de vida. Ouçam, amados irmãos, infelizmente nós cristãos modernos consideramos um bom ambiente, um bom sentimento como sendo vida. Julgamos que uma atmosfera calorosa, julgamos muitas vezes que uma voz alta são sinônimos de vida. E não conseguimos discernir entre o que é vida e o que é sentimento. Não é pelo fato de alguém ser extremamente vigoroso, entusiasta, ativo, que se possa ou que possamos dizer que tem a vida. Vida, amados irmãos, não são sentimentos. Vida, amados irmãos, não é personalidades. Vida não são belos pensamentos. Vida não é entusiasmo. Quero dizer, amados irmãos, que aqueles que têm aprendido aos pés de Cristo Jesus saberão julgar o que é vida e o que é imitação. Tenho que enfatizar esse ponto. Aqueles que têm aprendido aos pés de Cristo Jesus saberão julgar o que é vida e o que é imitação. Infelizmente, a vida que muitos e muitos cristãos hoje na vida da igreja do século 21, de nossos dias, a vida que muitos falam é apenas algo que eles mesmos estão produzindo. Se produz muitos pensamentos, muitos sentimentos, muitas atividades humanas, sem termos a apreciação clara do que é vida. Hoje na vida da igreja, em cada cidade, em cada localidade, em questões espirituais somos confrontados com esse sério problema. Muitos e muitos querem servir ao nosso Deus com suas habilidades. Encerrando, muitos e muitos querem servir ao nosso Deus com suas habilidades naturais, ao invés de servirem ao nosso Deus com a vida de Cristo Jesus. Muitos têm zelo, mas poucos têm vida. Muitos têm habilidades naturais, mas desprezam a vida. E o pior de tudo é que muitos e muitos cristãos, apesar de tanto tempo decorrido, ainda nem conhecem o que é o corpo de Cristo Jesus, que é a sua igreja. Não sabem ainda que a igreja não é uma organização, que a igreja não é tijolos de cimento, que a igreja não é um lugar,
que a igreja não é um local de reuniões. Estou dizendo isso ainda àqueles que não sabem o que é igreja. A igreja é a manifestação da vida de Cristo Jesus. A igreja é a manifestação de Cristo Jesus, do Filho de Deus. Mas somente aqueles que têm aprendido aos pés de Cristo Jesus saberão julgar o que é vida e o que é imitação de vida. Amados irmãos, não nos deixemos enganar. Que Deus nos abençoe. A paz.